A gente tem o nacionalismo português, que marca o início da República, e ela dá origem ao movimento de saudosismo, que propõe devolver a Portugal o ânimo da gloriosa época da expansão marítima, né? Que tornou assim Portugal uma das maiores potências mundiais do século XVI. Aquele sentimento de orgulho do passado lusitano, do passado português, pelas grandes descobertas que Portugal conseguiu fazer com as navegações marítimas, né? Então, esse saudosismo, no primeiro momento, ele foi muito abordado pelos escritores portugueses no início do modernismo em Portugal. Só que em 1915 é lançada a revista Orfeu, que daí entra aquele período chamado de orfismo. Ela acompanha as vanguardas europeias, que vem justamente romper regras e características até então da literatura e da cultura em geral, não só na literatura, como nas artes plásticas, nas obras em geral, né? Então, ela vence esse saudosismo e traz inovações no campo artístico. Então, novas experiências estéticas, elas rompem radicalmente com os padrões anteriores e começa com o cubismo em 1907 e vai até o surrealismo em 1927, que são essas novas estéticas das vanguardas europeias que atinge Portugal nesse início do modernismo. Só que com a revista Orfeu, o que acontece? Essa revista ela é articulada pelo Fernando Pessoa, né, que é o carinha aí de cima, o primeiro, pelo Mário de Sá Carneiros, tá? E o Almada Negreiros, tá, gente? Só que o que acontece? Essa revista ela vem para deixar de lado esse lado saudosista em Portugal, certo? E tendo como base as vanguardas europeias. Inclusive, quem escreveu nessa revista Orfeu foi a escritora, a poetisa Florbela Espanca, tá? Então, ela vem justamente com esse objetivo, inovar, né? Sair desse período do saudosismo e entrar com uma literatura de vanguarda. E o principal financiador da revista foi o Mário de Sá Carneiro, que na verdade essa revista foi bancada pelo pai dela, né? Teve as suas duas edições e quando ia entrar para a terceira edição, o pai deixou de bancar a revista e ela, apesar de ela ter uma durabilidade tão pequena, o tamanho da sua influência foi enorme. Foi a partir da revista Orfeu que surge o orfismo e surge essa nova forma de fazer literatura, essas vanguardas europeias que vêm para esse modernismo na literatura de Portugal. O principal autor do modernismo português do século XX, sem dúvida nenhuma, é Fernando Pessoa. Ele tem uma poesia ortônima, que é ele mesmo, que ele assina como Fernando Pessoa. Ele escreveu um único livro chamado Mensagem, tá? A Mensagem, ela revisita as glórias lusitanas, as conquistas e as navegações de Portugal. E, ao mesmo tempo, ela tem um cunho crítico, onde ela interpola o país por sua estagnação e decadência, que é um pouco que a gente fala lá no período do contexto histórico, né, gente? E o Mensagem, ele dialoga com os Lusíadas, que foi outro famoso escritor português, o Luís Vaz de Camões, tá? Que os Lusíadas, ele é um poema épico dividido em 10 cantos, também é muito cobrado os Lusíadas no vestibular, também no Enem, tá? E os Lusíadas, ele narra a viagem de Vasco da Gama às Índias e as demais conquistas realizadas por Portugal, né? E as demais navegações portuguesas.
Por isso que ele faz essa conversa com os Lusíadas. Sem dúvida nenhuma, Fernando Pessoa e Luís Vaz de Camões foram os maiores escritores portugueses. Ele traz também uma poesia lírica onde está presente o sensacionismo, que são as sensações, o interseccionismo, que é o mundo exterior com o interior, e a metalinguagem. Ele aborda o tema da criação literária, ou seja, a metalinguagem é a linguagem falando da própria linguagem. Se um poeta, na sua poesia, ele está descrevendo a forma de fazer poesia, ele está utilizando a metalinguagem. E isso é bem presente, bem marcado no poema Autopsicografia de Fernando Pessoa. Também gostam de cobrar isso no vestibular. Agora, outra característica de Fernando Pessoa, daí é a poesia heterônima, onde Fernando Pessoa criou outros poetas, se destacando como os principais heterônimos Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos. Cada um com características diferentes, estilos diferentes, personalidades diferentes. Então, Alberto Caeiro, ele é um poeta das sensações, que é viver o momento com espontaneidade. Ele tem um estilo simples, com versos livres, padrão de métricas definidas e branco sem rimas. Um vocabulário simples e repetições. Já o Ricardo Reis, ele é um poeta clássico, onde ele aborda a Ódice, que é a forma poética da antiguidade destinada ao canto, um vocabulário mais erudito. Ele traz temas clichês que vêm justamente desse período do arcadismo, que é o carpe diem, viver o momento, e aurea medíocritas, que é felicidade no campo e a moderação. Já o Álvares de Campos, ele tem uma fase do futurismo, a vanguarda europeia aí, né? Tem muito presente as onomatopeias, que é aquela tipo de figura de linguagem onde tem a representação gráfica de ruídos, de sons, frases exclamativas, mostrando a sua euforia diante do progresso, da velocidade das máquinas, que permeia esse início do século XX. E ele também traz uma fase pessimista, que é uma descrença nessa mesma modernidade e uma crítica à decadência das relações humanas. Questão número 1 daquela relação de exercícios que eu passei. Assinale a sequência correta de acordo com as características dos heterônimos de Fernando Pessoa. Vocês fazendo um mapa mental desse pequeno esqueminha que eu coloquei dos heterônimos do Fernando Pessoa. E mais, o que está na página 38 do livro de vocês, do capítulo 25, onde tem um resumo de cada um deles, vocês conseguem fazer as questões dos heterônimos e acertar todas na prova, no Enem e no vestibular. Vamos lá. Se baseando nesse breve resumo da aula de hoje. Primeira alternativa. Um dos heterônimos mais importantes, embora seja um camponês sem estudo, seu estilo direto e simples, tá? Na verdade, esconde reflexões profundas que estão na contramão do pensamento filosófico. Uma de suas obras mais conhecidas é O Guardador de Rebanho. Bom, vamos ver se a gente consegue responder apenas com esse esquema. Primeiro heterônimo que a gente viu. Alberto Caeiro, poeta das sensações. Viver o momento com espontaneidade. Reflexões profundas. Estilo simples, seu estilo direto e simples. Padrão de métricas, eu tenho o que? Versos livres, que é o padrão de métricas definidas, e o brancos, que são sem rima. Vocabulário simples e repetições. Pelo pouco que a gente viu ali, pela informação que nós temos,
eu posso identificar que a alternativa 1 está fazendo referência a Alberto Caeiro? Vamos ver o que fala sobre Ricardo Reis. Poeta clássico, temas clichês como Carpe Diem, e Álvaro de Campos, fase do futurismo, frases exclamativas e fase pessimista. Pelo que eu vejo, o que mais se encaixa é Alberto Caeiro. Vamos ver o seguinte. Número 2. Sua obra é marcada por 3 fases. Na primeira é o tédio e a busca por diferentes experiências que marcam a poesia. Na segunda, a crença na civilização. Na terceira, o intimismo, a introspecção e o pessimismo. Qual desses aqui que eu falo que tem como característica uma fase pessimista? Álvaro de Campos, fase pessimista, descrença nessa mesma modernidade e crítica à decadência das relações humanas. Pela pouca informação que eu tenho desse esqueminha, já estou conseguindo resolver. Terceira alternativa, apresenta uma linguagem culta e clássica em poemas que fazem alusões à mitologia grega. E pouco espontânea, em sua poesia predomina um tom de caráter moralizante. Qual desses aqui que eu falo de linguagem culta, clássica, que eu falo do arcadismo, que faz referência à mitologia grega? Quando eu estou falando de Carpe Diem, eu estou fazendo referência à mitologia grega. Qual deles? Ricardo Reis, ó. Poeta clássico. Ele traz o odes, que é a forma poética da antiguidade destinada ao campo, vocabulário erudito, temas clichês, Árcades, Carpe Diem, viver o momento, e Aura Medíocritas, felicidade no campo e a moderação. Eu já acertei a alternativa D. Na primeira alternativa aqui, eu tenho Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, Ricardo Reis. Mas quem é esse Bernardo Soares aí, gente? O Bernardo Soares, ele é uma figura criada por Fernando Pessoa. É um semi-heterônimo e ele escreve o famoso livro do Desassossego. Então, qual é a minha alternativa correta? Letra D. Ok? Então, repito, um mapa mental com o esqueminha que eu passei agora. E o resuminho dos heterônimos de Fernando Pessoa, que tem na última página do livro de vocês, não tem erro, vocês vão acertar todas as questões de Fernando Pessoa. Alternativa 2. Olha a metalinguagem que eu falei sobre autopsicografia. A palavra título indica que autopsicografia, a famosa frase de Fernando Pessoa, o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. E os que leem o que escreve. Na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim não nas calhas de roda gira a entreter a razão. Esse comboio de corda que se chama coração. Ó, tem rima nesse. Não são todos os poemas de Pessoa que tem rima, tá? Isso é justamente a vanguarda europeia. Ela não precisa ter esses estilos clássicos. Bom, alternativa A. O texto apresenta a visão do eu lírico sobre os outros com quem convive? Alternativa B. O poema tecerá considerações sobre a subjetividade do próprio eu lírico? Subjetividade, os sentimentos do escritor? Letra C. O texto discutirá a formação do leitor? Não está falando em formação do leitor. O poema dialogará com leitores e potencial? Não. O poema tecerá considerações sobre o amor?
Alternativa B, gente. O poema tecerá considerações sobre a subjetividade do próprio eu lírico. Certo? Eles gostam bastante de pedir questões da autopsicografia, esse famoso poema de Pessoa. Qual é o comentário dessa questão? Autopsicografia significa dizer auto, do grego autos, tá? E eu mesmo, ele mesmo. Exprime a noção do próprio, de si próprio por si próprio. Psicografia, história ou descrição da alma. Podemos dizer que autopsicografia diz respeito a uma pessoa, no caso, o poeta Fernando Pessoa, que faz a descrição da sua própria alma, do fazer literário do poeta. Ó, a metalinguagem aqui. Muito bem. Vamos lá. Sobre as vanguardas europeias é correto afirmar, exceto. Entre as suas principais manifestações estão o cubismo, o futurismo, o expressionismo, o dadaísmo e o surrealismo, todos surgidos na Europa no início do século XX. Corretíssimo, né, gente? Corretíssimo, é isso aí. Letra B. As tendências literárias que compuseram as vanguardas europeias estavam unidas por um único projetor artístico, cuja proposta era de retomar os ideais clássicos nas artes e na literatura? Errado! As vanguardas europeias veio justamente para quebrar esses paradigmas, esses ideais clássicos nas artes e na literatura. Qual é a minha alternativa? Letra B, certo? E as demais estão corretas. Sim, as vanguardas europeias influenciaram as artes do mundo ocidental de maneira contundente. No Brasil, as inovações nas artes e na literatura ficaram conhecidas como modernismo. As vanguardas europeias chegaram na Semana da Arte Moderna. Se lembre de Alnita Malfatti, com as suas obras refletindo o cubismo, a sua exposição que ganhou grande polêmica e foi criticada por Monteiro Lobato. Letra D, a palavra vanguarda tem origem no francês avant-garde, que significa o que marcha na frente, ou seja, as correntes de vanguardas antecipavam o futuro com suas práticas artísticas inovadoras e nada convencionais. Corretíssima. Ó, o futurismo e nada de convencional tem nas vanguardas. Letra E, não havia um projeto artístico em comum que agregasse os artistas das vanguardas em torno de uma única proposta. Corretíssimo, claro que não. Contudo, estavam unidos por uma mesma causa, a de inovar as artes e romper com os clássicos vigentes. Certo? Alternativa correta, letra B. Questão, gurizada. As correntes de vanguarda, embora apresentassem propostas específicas, pregavam o mesmo ideal. Era preciso, sim, derrubar a tradição por meio de práticas inovadoras. Era preciso sair daquela estagnação que se encontrava Portugal. Por isso que as vanguardas influenciaram tanto Portugal. Capazes de subverter o senso comum e captar as tendências do futuro, ao futurismo. Essas propostas, incompreendidas à época em virtude principalmente do contexto conservador no qual estavam inseridas, adquiriram importância histórica e influenciaram o trabalho de vários artistas no mundo, chegando aqui no Brasil. Questão 4. Movimento literário brasileiro que recebeu influência de vanguardas europeias, tais como o futurismo e o surrealismo. Qual a alternativa correta, gente? Barbada, né? Modernismo. Não tem nem o que falar.